O programa atual está de volta e a gente está no Outubro Rosa. O mês reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção ao câncer de mama. E para falar um pouco mais sobre isso, eu recebo hoje nos estúdios do Atual o doutor ginecologista Cláudio Pesce. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a questão da prevenção do câncer de mama, em especial. A gente pode abordar outros temas relacionados, né, mas de uma coisa mais momentânea, né, que é a questão dessa conscientização da questão do câncer de mama, né, que hoje afeta muita gente no nosso país. Talvez o câncer feminino que mais mata no país, né? E então, em cima dessa incidência grande, a gente tem que também trabalhar bastante na questão do diagnóstico precoce, que eu acho que é o que a gente visa com maior atenção no momento. Doutor, ano passado, 2018, alguns dados foram divulgados. Cerca de 59 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama. Por que, uma avaliação, por que esses números vêm crescendo ao longo dos anos, eles vêm diminuindo? Vocês têm um controle sobre isso, uma estatística? Essa estatística, na verdade, ela é uma estatística mundial, né? Então, se a gente se reportar ao nosso país, a gente vê que a estatística ela tende sempre a aumentar. Primeiro que é um tumor de uma incidência muito grande, né? Isso é histórico, né? E segundo, que as pessoas estão se conscientizando mais, então estão fazendo mais exames. E com o advento de exames mais modernos, hoje, nos últimos anos, foram incrementados alguns exames que têm mais taxa de detecção, então a pessoa acaba tendo mais diagnóstico. Então esse número, a tendência é crescer. Não quer dizer que vá sofrer ou vai morrer por causa disso, não é isso que eu quero dizer. A tendência é que o número cresça porque mais mulheres estão mais conscientes e se prevenindo mais. Por isso, a taxa tende a aumentar. Falando dos exames do diagnóstico precoce, qual é o tempo ideal para a mulher sempre fazer o check-up? Como que isso funciona? Então, de uma maneira em geral, a taxa hoje de câncer de mama, parece que ela está baixando um pouco. Isso na prática diária a gente vê. Então, você vê hoje mulheres bem mais jovens tendo câncer de mama. Quando eu falo jovem, jovem mesmo, acima de 25 anos, 30 anos, abaixo dos 40, aquela linha dos 40, onde se preconiza começar a fazer a mamografia, né? Então, a princípio, a gente tem que começar a fazer o exame clínico numa jovem a partir dos 20 anos, né? Antes dos 20 anos, é remotíssima a possibilidade, né? Mas muitas têm nódulos, né? E a coisa que eu quero deixar claro é que a grande maioria dos nódulos não são câncer. Então, que a pessoa tenha consciência, faça o autoexame em casa. A primeira coisa é ela tentar fazer o autoexame. Não é fácil no primeiro momento. Mas se ela se conhecer, ela vai saber que na hora que um dia aparecer alguma coisa, fica mais fácil dela identificar. Do ponto de vista que isso aqui não existia, então passou a existir. Está na hora de procurar um profissional para ser examinado. Mas a partir dos 20 anos, exame clínico anual, né? Os exames de imagem, a princípio, a recomendação do INCA é uma mamografia por ano a partir dos 40 anos, de uma população em geral. Porém, tem situações especiais. E essas situações especiais a gente vai focar em quem? No histórico familiar, nos fatores de risco, né? Então, a gente pode já começar a direcionar a questão dos exames antes dos 40. Existe uma questão genética em relação a isso, ao câncer de mama? É hereditário ou é um rumor isso? Lógico que não é um rumor, né? Existe um gene relacionado ao câncer de mama, próximo do câncer de ovário. Então, a pessoa que tem na família na ascendência dela, uma mãe, uma avó que teve câncer de mama, ela passa a ter um risco maior, com certeza, do que aquela na população que não tem câncer de mama. É lógico que a gente, às vezes, se depara com casos que uma moça de 42, 45, 50 anos apresentou um câncer de mama e ninguém na família tinha. Então, né, ela pode ser a primeira, né? E também não quer dizer que todas que
tem um histórico familiar que terá câncer de mama, não é bem assim. Mas a questão genética é bastante importante. A gente tem outros fatores que podem impor um risco maior, aí isso vai estar relacionado, por exemplo, entre tantos fatores, alimentação, peso excessivo. Então, uma pessoa que tem um peso maior, um índice de massa corporal maior, um sobrepeso ou uma obesidade, o que acontece? A gordura que se deposita aqui na pele, ela é uma espécie de um reservatório hormonal. Então, quanto mais peso ela tem, mais essa gordura que pode agredir a mama, transformá-la num risco maior. Então, assim, o peso, alimentação, histórico familiar, enfim, por exemplo, a moça que amamenta, ela tem uma proteção maior. Por quê? Porque ela tem um impacto hormonal menor na mama. Então, quanto mais ela amamenta durante a vida, ela tem um impacto menor dos hormônios sobre a mama. E as mulheres que menstruam mais, elas têm um pouco maior a incidência. Tipo, aquela que menstruou mais cedo, aquela antes dos 10, 11 anos, as que vão até mais tarde, depois dos 53, 54, 55 anos. Então, a mulher que mais menstrua na vida, começou mais cedo e acabou mais tarde, como ela passou muitos anos da fase reprodutiva dela sobre o impacto hormonal, é lógico que ela tem mais chance de desenvolver do que uma outra que tenha passado menos tempo menstruando. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada corpo também responde de uma forma, mas existe um fator de risco maior quando o seio é maior, menor? Tem alguma proteção em relação a isso? Em relação ao tamanho em si, ele não vai oferecer um risco maior ou menor, né? Vai estar dentro da carga genética dela, dentro desses fatores de risco, né? Da história familiar, enfim. Uma coisa que a gente tem que focar é, quanto maior a mama, assim, e principalmente se for uma mama mais jovem, ela é uma mama mais difícil de avaliar. Então você, por exemplo, pega uma paciente jovem, ela tem uma mama mais densa. Mama mais densa significa uma mama mais glandular, né? Ela é menos flácida. Então, na hora que a pessoa faz a mamografia, o que acontece? A radiação ela não penetra tanto no tecido. Então, a imagem ela pode ocultar um nódulo dentro daquela densidade. Então, só a mamografia isolada, ela não vai conseguir firmar um diagnóstico. Então, vai ter que passar por um exame complementar, fazer uma ultrassonografia, que vence aquela densidade e pode expor algum nódulo oculto na mamografia. Você tem a ressonância, enfim, tem uma série de recursos que você pode vencer de acordo com a dificuldade de cada pessoa. Hoje em dia, o senhor tem uma vasta experiência nesse campo. Hoje em dia, recebendo um diagnóstico não muito legal, qual é a orientação, quais são os procedimentos a partir do resultado? Então, hoje, é muito assustador para a pessoa, às vezes, abrir um laudo em casa, fez um exame, mamografia, uma ultrassonografia, abriu o laudo, às vezes, o que acontece? A gente tem a classificação. Então, essa classificação é tipo uma classificação de risco de mama, chamado BIRADS. Então, você tem BIRADS em mamografia, BIRADS, mamografia e ultrassom, BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Então, às vezes, ela faz a leitura de um determinado nódulo ali e não se atenta à classificação embaixo. Então, essa classificação embaixo ela é muito importante no norte que vai guiar o atendimento daquela pessoa. Então, como eu falei anteriormente, nem todo nódulo será câncer, mas às vezes aparece na mama, na mamografia, e a pessoa já vai assustada ao consultório. E às vezes é uma categoria 2, categoria 3, o que não tem praticamente risco nenhum de malignidade. Mas ela, lógico, tem que ir ao profissional. Bom, uma vez chegou um exame de categoria 4, vamos ao que interessa no que você me perguntou. Categoria 4 significa uma imagem que oferece algum risco. A mamografia, os exames de imagem, elas não vão dar o diagnóstico. Quem vai dar o diagnóstico é sempre um pedacinho do material que vai para a biópsia. Então, olhar o exame em si, a pessoa não tem o diagnóstico. Essa classificação, ela norteia. Aí a categoria 4 é um achado suspeito. Lógico, a gente não vai ficar quietinho em casa esperando o tempo passar. Pega uma categoria 4, nós vamos indicar uma biópsia, tá? Essa biópsia, às vezes, dirigida com a mamografia, com a ultrassonografia, a agulhinha vai em cima do nódulo, tira exatamente o pedaço que interessa
E muitas vezes, essa categoria 4 é uma doença benigna, num grande percentual. Então, o que a imagem achava que era, na realidade não era. Então, você relaxa com aquela paciente. Quando você pega uma categoria 5, por exemplo, é uma imagem muito sugestiva. Praticamente só falta a biópsia para confirmar. E às vezes a própria 4 confirma que a pessoa tem um câncer. Então você vai encaminhar ela para um mastologista ou cirurgião oncológico que vai fazer o tratamento adequado. O tratamento adequado inclui, lógico, dentro do tamanho, da localização, de uma série de fatores, se ela vai conseguir preservar a mama ou vai tirar só aquele segmentozinho que está adoentado, tira uma axila, um gângliozinho que existe na axila, que é o linfonodo sentinela. Esse linfonodo, por exemplo, se ele tiver negativo e o nódulo for um nódulo pequeno e a margem cirúrgica tiver uma margem livre de tumores, quer dizer, é um prognóstico muito bom. Não dá para cravar que ela está curada, porque é só tempo ao tempo. Mas ela fica 5 anos sendo acompanhada, no mínimo, e a chance dela de recidivar a doença é muito pequena, entendeu? Então, assim, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. Ou, vamos dizer assim, vai oferecer menos risco para ela no futuro, entendeu? É justamente isso que eu queria que o senhor reforçasse, a importância desse diagnóstico precoce para o tratamento ser rápido, leve e eficaz. Sim. Quando a mulher vai ao consultório fazer o seu exame de rotina, seu preventivo, quando a gente fala em preventivo, em especial a gente foca no colo do útero, tá? Porque esse, de fato, é um exame preventivo. Porque entre você ter uma lesão de HPV, que geralmente é o que causa o câncer de colo do útero, e ter o câncer, isso leva anos, e tem um intermediário, uma lesão intermediária, que são as alterações, as displasias de colo. Então, o foco de colher o preventivo é flagrar as displasias. Flagrando as displasias, você remove aquela regiãozinha, ela está curada. Então, dificilmente a pessoa que vai todo ano ao consultório fazer preventivo do câncer do colo do útero, ela terá câncer do colo, né? Então, ela tem que fazer o preventivo sempre. Na mama, um pouquinho diferente, não existe uma prevenção, né? Se ela tem uma possibilidade, um fator de risco, alguma coisa que possa desenvolver o câncer, na verdade, o que a gente vai fazer é o diagnóstico precoce. Então, evidentemente, quanto mais ela vai ao consultório, a partir dos 40 uma vez ao ano, se tiver um histórico familiar, às vezes antes, se tiver uma história muito forte, às vezes começa a mamografia até na faixa dos 30 anos. Se a mãe teve um câncer de mama aos 35, você começa a rastrear essa pessoa com 10 anos antes da idade da mãe, quer dizer, a partir dos 25, começar a rastrear essa pessoa, né? Pelo fato de ter um risco maior. Então, é importante ter o diagnóstico precoce. E lembrando que a gente está no Outubro Rosa, mas o cuidado é o ano inteiro, né? O cuidado, com certeza, a gente enfoca essa fase agora do outubro, né? Para conscientizar, mas ela começa a se conscientizar agora, então ela tem de outubro agora a setembro do ano que vem para fazer a sua prevenção. Uma vez por ano, acho que, a não ser em situações especiais, mas a princípio uma vez por ano está de bom tamanho, né? Com certeza, e sempre procurando um profissional adequado para o tratamento e para o diagnóstico. Isso aí não tenha dúvida, né? Com certeza. Dr. Cláudio Pesce, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e um excelente trabalho. Eu que agradeço aí e, né, a gente reforça aqui para quem está nos vendo que não deixe de fazer seu exame, não. Tá? Isso é uma coisa super importante. A gente vê, às vezes, doenças avançadas pelo fato simplesmente dela ter negligenciado com ela mesma, entendeu? Uma coisa é ter um histórico, outra coisa é aparecer a doença. Agora, a negligência é coisa muito ruim, entendeu? Eu não vou fazer preventivo, tenho vergonha, tenho medo, tem gente que não faz a mamografia anual porque tem medo de aparecer alguma coisa, vai ficar sentado esperando, entendeu? Então vamos agir, vamos prevenir, né? Vamos atuar. Obrigado aí. A prevenção é sempre o melhor remédio. Isso. Muito obrigada a você, Obrigado, seja sim. sempre bem-vindo. Obrigado. E você, vamos conferir o resultado da receita de hoje? Maravilhoso, né? E o melhor, super fácil de fazer. Quer saber mais? atual.tv.br. O programa Atual vai ficando por aqui. Para você, um ótimo domingo, um ótimo início de semana e até a próxima.